quero viver as promessas de Deus. E você? Esse é o tema de hoje. Eu quero viver essas promessas. Mas muitas vezes nós, para vivermos as promessas, a gente pensa que não é para nós. Está tão distante da nossa realidade, né? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje, assentados aos pés de Jesus. Eu te convido para ficar comigo até o final. A palavra vai ser bem pequenininha, mas eu tenho certeza que assim como Deus colocou em meu coração, Deus fez algo em minha vida, Ele vai fazer na sua vida, através dessa palavra. Quem nunca se sentiu inferior, né? Me fale aí, porque eu já me senti inferior. Quem nunca entrou num lugar e sentiu que os olhos das pessoas faziam assim? Você se sentia desse tamanhozinho. Então, é sobre isso que eu quero falar. Quando nós nos sentimos assim, e quais as atitudes que nós temos quando esse sentimento vem sobre nós? Sabe, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Qual é o chamado de Deus para a nossa vida? Qual é a promessa? Você tem promessa de Deus? Se você ainda não tem uma promessa de Deus, eu te convido a ler a palavra de Deus, porque lá você vai encontrar milhares delas. Mas tem uma promessa tão maravilhosa que fala que aquele que segue o mandamento, ele vai ter até 1000 gerações sendo abençoadas. Serão benditas 1000 gerações. Olha que promessa maravilhosa. Mas existem também as promessas que Deus usa muitas vezes profetas para chegar até você e testificar no seu coração algo que ele fala e você ficar aguardando aquilo acontecer. Eu tenho promessa que foi feita há muitos anos e que eu tenho visto as coisas cooperarem para que essa promessa aconteça, se realize. Então, se você tem essa promessa e você guardou essa promessa na caixinha e falou assim, não é para mim, porque eu sou pequena demais, porque eu sou muito menor do que qualquer pessoa. Eu quero te falar que essa promessa é para você. Eu quero te dizer que Deus tem algo tão tremendo nas nossas vidas para realizar, mas Ele anseia que a gente se posicione, sabe? Eu andei meio sumida, eu espero que vocês tenham notado, né? Tomara. Mas eu andei um pouco sumida. Às vezes a gente vive momentos em que a nossa mente ela fica muito receptiva a coisas que não são boas, a pensamentos que não são bons. E essa palavra veio para o meu coração, por isso eu estou trazendo ela para você. Sabe quando você se pega assim, pensando, não vai dar certo, não é para mim, tá na hora de eu parar, ou então eu não vou continuar, sabe? E Deus vem com aquele refrigério, é isso que eu profetizo para o seu coração, que esse refrigério venha em nome de Jesus. Eu andei um pouquinho sumidinha, às vezes eu estava olhando um pouquinho para as ondas, né, que estavam tentando me abalar, mas aí eu voltei a fitar os meus olhos em Cristo e vi que eu não sou nada, mas que Ele é tudo, que Ele pode todas as coisas. E aí a gente fortalece novamente, porque a gente é ser humano, ninguém aqui é Mulher Maravilha, né? Ninguém aqui é super-herói, e a gente recomeça ainda mais cheio, porque Deus ele vem e Ele trabalha dentro de nós e a gente fica ainda mais fortalecido, sabe? E hoje eu quero falar sobre a palavra que está em 1 Samuel 16, depois você pode estar lendo, mas eu vou fazer aquele resuminho aqui, bem breve mesmo, e onde Saul ele era um rei e Deus não se agradou das atitudes de Saul. E Deus vira para o profeta Samuel e fala com ele assim, olha, você vai até a casa do meu servo Jessé e você vai ungir um filho de Jessé. Olha como que ele fala na palavra. 1 Samuel 16, no 1, a parte B. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha, aquilo que Deus vai fazer na vida de Davi, que nós vamos ver aqui, né, que ele já fez, mas vai fazer de acordo com o que nós vamos estar lendo, veio do coração de Deus, me tenho provido, sabe? Deus sonhou com Davi, ele viu lá na frente, ele sonhou com você, ele sonhou comigo. E aí então Samuel vai, e Samuel quando chega na casa de Jessé,
Jessé apresenta para ele 7 filhos. Quando Jessé olha o primeiro filho, a mesa estava posta porque eles iam fazer um sacrifício a Deus, toda a família. E aí o pai manda chamar os filhos. E veio o primeiro filho, Eliabe. Quando Eliabe chegou, então, 16:6, olha o que Samuel fez. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Samuel era um profeta. E sabe o que Samuel fez? Ele olhou aquele filho mais velho, vislumbrante, forte, né? Aquele provido de uma aparência real. E ele falou assim, aquele ali é um ungido de Deus. Como isso acontece com a gente, na verdade? Como que as pessoas, elas vêm e falam daquilo que elas veem no nosso exterior. E elas colocam todas as expectativas diante daquilo que é aparente. Só que Deus, ele é diferente. Deus, ele não está preocupado com você do seu lado de fora. Lado de fora a gente ajeita um pouquinho, melhora um pouquinho, mas o que agrada ao Senhor está escrito em 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nossa Deus, como essa palavra é linda. Sabe, Deus não está preocupado com o que você tem, com o que você veste, com a sua aparência física. Ele não está preocupado com os lugares que você frequenta, com a sociedade que você faz parte, não. Ele está preocupado com o seu coração. Você pode estar lá na sociedade, classe tal, mas você pode estar aqui embaixo, na sociedade bem mais baixinha, com uma classezinha mais pequenininha ainda. Mas o Senhor não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração. Sabe? Você não é aquilo que o lugar aparenta para trazer para a sua vida. Você é a essência de Deus nessa terra. E Deus, ele não está te vendo pelos lugares que você frequenta, pelo carro, pela casa, ele está vendo você pela essência do seu coração. E aí então, primeira, que Samuel recebe, porque ele vê aquele primeiro homem ali, o filho mais belo, mais velho. E aí, gente, 7 filhos são apresentados a ele. Vinha o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E até diante do próprio pai. Esse filho, ele não foi chamado para estar à mesa. Olha o valor que esse filho tinha para esse pai. Olha, o profeta está chegando na nossa casa. Vem, meus filhos, vem. E aquele pequenininho, deixa lá, não precisa de chamar ele, não. O profeta nem não vai precisar dele, ele não vai ser útil em nada. E aí então, em 1 Samuel 16:11, disse mais Samuel: acabaram-se os jovens? E disse Jessé: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Esse era o menor. Ele estava lá no meio das ovelhinhas. Ele não foi convidado pelo próprio pai. Ele não estava junto com seus irmãos. Mas a palavra de Deus fala em Lucas 9:48, parte B. Disse Jesus: porque aquele que entre vós todos, for o menor, esse mesmo é grande. Sabe, aquele pequenininho que estava lá, que nem o pai deu crédito para ele, era aquele que Deus estava vendo o coração. Era aquele que não estava ali apresentando nada para ninguém, que estava lá longe fazendo a sua obrigação e que não tinha valor diante dos olhos dos homens. Era aquele que Deus tinha um plano para ser rei. Quem é você? Faxineira? Você é um servente? Você é um motoboy? Você é um médico? Você é um engenheiro? Você é uma professora? Quem é você? Sabe, não importa a posição que você ocupa. Você pode ocupar o cargo maior, mas Deus quer ver o seu coração. Se você ocupar o cargo maior e tiver um coração segundo a vontade de Deus, Deus se agrada de você.
Mas se você ocupar o menor cargo e também tiver esse coração, Deus se agrada de você. Porque Ele não está preocupado com quem você aparenta ser, Ele está preocupado com a sua essência. E aí então veio Samuel e fala assim, olha, vai lá, chama o seu filho para estar à mesa, porque não sentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. E vem Davi, diante dos olhos de todos os irmãos, e ele fala assim, então, tomou Samuel o vaso de azeite, ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe, o menor passou a ter a maior grandeza da terra, que é o Espírito de Deus dentro dele. Saul ainda era rei. Samuel, ele foi embora e Davi ficou ali com a promessa. Você está aí com a sua promessa. Guarda ela. Nem sempre a promessa vai acontecer naquele tempo que foi te dado. Muitas vezes vai ter que ser trabalhado algo dentro de você e de mim para que a promessa de Deus se realize em nós. E Davi guardou aquilo. E um dia Davi estava lá, diante de um grande inimigo, que era Golias. Vocês devem conhecer a história de Davi e Golias. E Golias estava ali amedrontando todo o Israel e todo o exército. Davi foi lá levar comidinha para os irmãos. E quando ele chega lá, ele começa a perguntar, quem é Golias? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? E olha o que o seu irmão fala com ele em 17:28. Por que desceste aqui? Já te perguntaram assim, o que você está fazendo aqui? A quem deixaste? Por que deixaste aquelas ovelhas poucas que você tem? Olha, ele desmereceu o trabalho do irmão. O que você está fazendo aqui? Você deixou aquelas ovelhinhas pouquinhas que você tem lá para vir fazer o quê aqui? O que você deixou de fazer e que você está vindo aqui num lugar que não te pertence? Quem é você para estar aqui no nosso meio? Nós somos do exército e você é quem? E aí ele fala assim, bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Gente, Eliabe foi o primeiro irmão que Samuel ia ungir. Olha a inveja vindo no coração dele. Ele falou que conhecia a presunção do coração de Davi. Só que, segundo Deus, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Sabe, muitas vezes as provações vão vir. E muitas vezes você vai ser tentado por pessoas muito próximas a você. Por amigos, familiares, por aquelas pessoas que fazem parte mesmo do convívio diário. Mas Davi resistiu. Davi passou a ser daquele homem tão pequenininho, um simples cuidador de ovelhas. Ele foi o rei de Israel, falado até hoje, e Jesus veio da linhagem de Davi. Aí a palavra fala em Tiago 1,12, bem-aventurado é aquele que sofre provações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você tem passado provação? Você sente que já não faz mais parte daquela promessa de Deus? Não, você faz parte, se o seu coração agradar o coração de Deus. Fique firme na sua promessa. Agarra na palavra. Ande sobre esta palavra que foi dada a você. Caminhe sobre ela. Sabe? Que o seu dia você respire essa palavra. E que um dia você possa ser colocado no lugar onde Deus reservou a você. No lugar mais simples ou no lugar mais top, mas que você esteja no centro da vontade de Deus, porque com certeza o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Se agarre à promessa, você faz parte dessa promessa, essa promessa é para você. Jesus abençoe sua vida poderosamente, que Ele fale ao seu coração, que o Espírito Santo mova dentro de você e que você saia da forma menorzinha em que todos te veem, para que você seja aquele que é olhado por Deus, onde Deus vê no meio de um pasto cheio de ovelhas, no meio dos seus problemas, no meio de quem você é, assim como você é, Ele te vê e que Ele possa falar, achei um rei para prover, porque eu tenho provido para mim. Que Deus se alegre com você. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Obrigado por estar aqui comigo. Compartilhe essa palavra. Leve palavra de vida aos corações.
Nos encontraremos aqui para estarmos sempre assentados aos pés de Jesus. Fique na paz. Jesus abençoe.